Fim de semana de decisão no Rio de Janeiro. Nova Iguaçu e Flamengo se enfrentam. Final do Carioca. Então vamos para o Rio. Pedro Henrique Torres, Cícero Melo, a dupla trazendo informações para este confronto. Começo contigo, Pedro. Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço grande aí para o Renato, todo mundo que está com a gente nesse Sport Center, a turma do estúdio também. Enfim, o Flamengo segue agora na preparação para essa decisão do Campeonato Carioca. Sábado tem o jogo contra esse valente, bem organizado, Nova Iguaçu, 17 horas, Maracanã, um jogo muito importante, a sexta decisão seguida do Flamengo no Campeonato Carioca, desde 19 vem marcando presença sempre nas decisões estaduais, mas o Flamengo tem que levantar a taça. Nos 2 últimos anos foi, claro, derrotado pelo Fluminense, então é muito importante levantar uma taça para, enfim, levantar também o moral do Flamengo aqui nessa temporada, depois de um 2023 bastante complicado. Tem um adversário que é difícil, criou muitos problemas para outros grandes aqui do Rio de Janeiro e o técnico Tite deve contar com a força máxima possível neste momento, porque, por exemplo, o Gerson e o Gabigol estão fora por motivos distintos. O Gerson, operação renal, ele fica fora aí por mais algumas semanas, já é desfalque há algum tempo, e o Gabigol não pode nem treinar no Ninho do Urubu ou outra dependência. O Flamengo colocou até à disposição dele fisiologistas, um preparador para ele manter a forma no condomínio dele, que seja, mas ele não pode nem treinar no Ninho do Urubu ou na Gávea, que seja. Está suspenso por enquanto por 2 anos, que vale até 2025, porque a pena é retroativa, mas fica fora. Em relação a Pulgar, expectativa também que ele possa estar em campo neste fim de semana contra o Nova Iguaçu. Foi uma lesão muscular que ele sofreu, acabou cortado pela seleção chilena desta data FIFA, está em recuperação, já faz aquela transição que é um trabalho no gramado com preparador físico. Quem sabe nesse treinamento de hoje aí ele já possa fazer algumas movimentações com o restante do grupo. É a expectativa que ele já possa, quem sabe, evoluir e no sábado estar em campo, um jogador muito importante para o técnico Tite. Os convocados, a turma que esteve pelo mundo aí com as suas seleções, o De La Cruz, Arrascaeta e o Vinha com a seleção uruguaia, eles voltam hoje ao Brasil, amanhã aparecem aqui no CT. Mesma situação de Fabrício Bruno e Ayrton Lucas, que estavam na Europa com a seleção brasileira do Dorival Júnior, também aparecem amanhã aqui no CT rubro-negro. O Varela já tinha voltado antes, tinha sido liberado do segundo jogo do Uruguai por conta do nascimento da filha, então já está por aqui no Rio de Janeiro sem nenhum tipo de problema. Então é isso, o Flamengo deve inscrever, aliás, o Gabigol na Libertadores. Legalmente é permitido, mesmo que ele esteja suspenso, pode inscrever, não tem condições de jogo, mas se o Flamengo consegue o efeito suspensivo que vai tentar assim que a decisão for publicada, aí, de repente, se o Gabigol for liberado, o Flamengo quer ter ele inscrito na Libertadores, porque não adianta o efeito suspensivo, aí o Gabigol não está inscrito na Libertadores, aí não poderia jogar de qualquer maneira, então o Flamengo não quer marcar bobeira nesse sentido, Glaucia. Um abraço no Fã de Esportes, e o time do Nova Iguaçu continua a sua preparação no CT em Nova Iguaçu, visando o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca no próximo sábado no Maracanã às 5 horas da tarde. Neste primeiro jogo, o mando de campo é do Nova Iguaçu, que foi o vice-campeão segundo colocado na Taça Guanabara. No segundo jogo, o mando de campo será do Flamengo, que foi o primeiro colocado, campeão da Taça Guanabara, jogo que será no dia 7 de abril, domingo no Maracanã, com horário ainda indefinido. Para essas finais do Campeonato Carioca, ninguém tem vantagem no regulamento. Os 2 times jogam para vencer. Se tivermos 2 resultados iguais, a decisão do Campeonato Carioca será na disputa por pênaltis. A campanha do Nova Iguaçu foi muito boa na Taça Guanabara. Segundo lugar, com 24 pontos ganhos em 11 jogos. Na semifinal, eliminou o Vasco em 2 jogos, ambos no Maracanã. No primeiro, o empate de 1-1 e no segundo,
o Nova Iguaçu venceu por 1-0. No geral, no Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu em 13 jogos tem 8 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Essa única derrota foi na 4ª rodada da Taça Guanabara, dia 28 de janeiro, no estádio Luso Brasileiro, para o Fluminense por 3-0. E o Nova Iguaçu empatou com o Flamengo na Taça Guanabara, 1-1 na 2ª rodada, dia 21 de janeiro, no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Foi o único time que conseguiu fazer um gol no Flamengo no Campeonato Carioca. É claro, o Flamengo estava com um time de garotos. Nova Iguaçu está invicto a 9 jogos no Campeonato Carioca, 6 vitórias e 3 empates. E a preparação vai até esta sexta-feira, todos os dias de manhã, no CT Orgulho da Baixada, em Nova Iguaçu. O técnico Carlos Vitor, 52 anos de idade, não tem nenhum problema, nenhum jogador lesionado para o primeiro jogo no sábado no Maracanã. Por isso, ele pode colocar a força máxima do Nova Iguaçu diante do Flamengo. Treinar assim, tipo, já queria voltar para casa. Eu queria voltar pro quarto, porque, sei lá, não sei o que tava dando na minha cabeça, velho. Não sentia mais. Eu cheguei a falar pro meu pai que eu ia desistir. Eu cheguei a falar pro meu pai que eu ia desistir, velho. No auge da sua Cheguei. forma. Dá até, tipo, tristeza, assim, de falar assim, sabe? Porque, sei lá, foi só eu, assim, sabe? O que eu passei, assim, depois da Copa do Mundo e descobrindo coisas aqui dentro de casa de pessoas que conviveu comigo mais de 7 anos. Tipo, é loucura, velho. E chegar pro meu pai, onde foi o cara que correu atrás do meu sonho, assim, e falar que, pô, pai, eu quero desistir, é coisa de louco. Tinha acabado de disputar uma Copa do Mundo, pô, no meu auge. Então, eu tava chegando assim, tipo, no meu limite mesmo, sabe? De, sei lá, não vou falar se matar, mas, tipo, eu tava Quase isso, né? numa depressão ali, tipo, sei lá. E tava querendo desistir, velho. Sei lá. Tava sofrendo muito ataque depois da Copa. E junto com esse problema pessoal dentro de casa, afetou muito. Afetou, tipo, nunca. Logo eu, tipo, parecia que era forte, assim, mentalmente, sabe? Depois da Copa do Mundo, parece que desabou tudo, velho. E eu falo, eu dei entrevista recente aí, acho que essa psicóloga aí, querendo ou não, salvou, me salvou, posso falar, salvou minha vida, porque, sei lá, eu só pensava besteira. No Google mesmo eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte e sei lá, velho. E hoje eu posso falar, procura um psicólogo, você que tá precisando de um psicólogo, procura, porque é legal, você se abrir assim, você tá conversando com a pessoa. Hoje a professora veio me agradecer por estar levando isso pro mundo, né? Do futebol pro mundo extracampo também, porque é muito importante e querendo ou não, salva vidas, velho. Eu tinha esse preconceito antes, eu falei na entrevista que eu tinha esse preconceito antes. Eu achava que era frescura, né? Achava que eu tava doido, achava que da minha família mesmo, tem pessoas que acham que quem vai pro psicólogo acha que é louco, acha que é doido, mas eu descobri isso e achei maravilhoso, a melhor descoberta que eu tive assim na minha vida mesmo. É jornalismo puro na veia. E o Richarlison, além do que ele faz em campo, eu já era fã dele pelo que ele faz fora também. Dá vontade de dar um abraço no Richarlison, cara. É muito diferenciado e esse depoimento dele fundamental. O cara que ele é, o tamanho que ele tem, enfim. A gente abordou esse tema na semana passada aqui. Voltamos a ele com um depoimento maravilhoso e necessário, corajoso, nem todo mundo quer expor, né? Isso fica ali, realmente quem sofre com isso nem sempre está a fim de compartilhar e ao compartilhar ele pode ajudar. Vindo do mundo do futebol é especial,
Porque o mundo do futebol, nesse nível onde ele joga, na primeira prateleira, no maior campeonato do mundo, num time muito grande, ganhando dinheiro, há uma crueldade que toma conta da sociedade, do mundo todo, mas especialmente no futebol, e ainda mais depois das redes sociais, de ataques que são feitos. Uma coisa é você comentar, o Richarlison esteve bem, marcou um golaço, hoje não esteve tão bem, por uma questão técnica. Isso é uma forma de olhar para o Richarlison e para qualquer jogador relativo ao futebol. A outra é você pegar, chamar o cara de cabeça de bagre, de escroto, disso, daquilo e tal. Nesse momento que você se relaciona com o futebol assim, você é cúmplice, talvez, de uma tragédia. Então, quem está assistindo a gente do outro lado e nesse momento está pensando, é mimimi, ele ganha muito, não estou nem aí, você sim precisa buscar ajuda, porque você está numa podridão de dar dó e dar pena. Eu acho que o psicólogo não resolve, não. Aí o psicólogo não resolve, mas procure ajuda que talvez salve um ou dois. Porque o mundo do futebol leva a isso. Ele é cruel. E isso, assim, há muito tempo eu decidi que desse mundo eu não participo. Então eu não sirvo para todas as coisas do futebol, eu sirvo para algumas delas, não para todas, Glaucia. Por isso que depoimento maravilhoso. E assim, né, depois eu tenho... Inclusive hoje, na minha psicanálise, eu estava falando sobre isso. A gente viveu uma semana passada, principalmente, muito densa, né? Com assuntos que eu falei, eu até comentei isso, talvez tenha sido a semana que eu menos tenha falado de futebol. Robinho, Daniel Alves, a questão do Vinícius Júnior, que veio à tona de novo, a questão do racismo. E assim, é um alívio ver uma coisa tão bonita, ver um cara tão genuíno, um cara que vai ser julgado por ter chorado, infelizmente, mas eu acho que ele abre um tema que não pode ser mais tabu, que é importante no futebol, uma cobrança muito forte. A maneira como a gente lida com o futebol, eu tenho falado muito isso, eu já gostei mais de futebol e eu devo tudo ao futebol. Da onde eu saí, o que eu tenho hoje, o que eu... Sabe, a minha vida, eu trabalhei com outras coisas, mas a minha vida aconteceu por causa do futebol. E às vezes eu olho pro futebol, nossa, meu, tá chato, né? E assim, que todo o respeito que eu tenho por ele, o abraço pro Richarlison,